Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe um vestido ou saída de praia que eu fiz com sobras do fio Eco Amigurumi. Claro, vocês podem trabalhar aí com o fio da preferência de vocês, que seja no máximo aí até numeração 4, tá? Pra quê? Pra que não seja uma peça muito pesada, tá? A não ser que vocês usem aí uma agulha mais grossa para que tenha um caimento bom. Como eu sempre comento aqui, né? As cores aqui que eu usei nesse vestido ou nessa saída de praia, eu vou deixar na descrição do vídeo a numeração certinha, quem quiser fazer com as mesmas cores, né? Quem for fazer até com o mesmo fio. Eu trabalhei aqui com agulha 5, mas como eu falo, né? Vocês podem fazer aí com a cor que vocês quiserem, com o fio que vocês quiserem e com a agulha que vocês quiserem. Kátia, posso fazer de uma cor só? Pode fazer com uma cor só, vai ficar lindíssimo também. E aí, eu sugiro, se vocês forem fazer uma peça do G para cima, vocês vão precisar comprar de 2 a 3 novelos, tá? Se vocês forem usar o fio Eco Amigurumi. E claro, dependendo da altura do vestido que vocês forem fazer. Eu vou deixar as medidas certinhas na descrição do vídeo também, para vocês acompanharem aí, para vocês terem a noção. Tem muita gente que me pergunta assim, Kátia, vamos supor que eu faço uma peça assim com sobras de fios. Teve uma pessoa que me pediu a metragem do fio que eu usei. Gente, eu dei risada assim porque eu achei, assim, muito engraçado. Eu acho que ninguém faz o crochê aqui medindo, né, a metragem do fio. Se você usa sobras, não tem como você saber, né, gente? É só assim. Como vamos supor que eu comprei um novelo de cada cor aqui. No caso aqui, são 5 cores. Se eu usei as sobras desses 5 novelos, eu não gastei os 5 novelos, porque são sobras. Então, por aí a pessoa consegue ter mais ou menos uma noção, né? E outra, dependendo do tamanho que você for fazer, da agulha que você for fazer, gente, vocês vão gastar uma quantidade diferente de fios, né? Da que eu usei aqui. Bom, então, sem muitas conversas, quem tá começando com crochê, eu sugiro que me acompanhe, pausa o vídeo, que fica mais fácil, deixa o salvo aí, né? E se vocês gostarem, compartilhe com as amigas. E vamos trabalhar aqui, ó. No início aqui a gente vai fazer o anel mágico. Vou puxar aqui, eu vou fazer um nozinho inicial. E vou subir 2 correntinhas. A gente pode fechar aqui o anel mágico para ficar mais fácil pra gente trabalhar, né? E a gente vai trabalhar só aqui nessa parte aqui com os 2 fios, tá? É o quadradinho mais fácil que tem pra fazer do crochê, tá? Então, aqui, ó, eu fiz as 2 correntinhas, fiz um ponto alto e mais um ponto alto, ou seja, eu fiz 3 pontinhos aqui iniciais, 2 correntinhas, então, a gente vai fazer 4 bloquinhos com 3 pontos altos. Ó, primeiro, segundo e terceiro. Sempre fechando o anel, né, pra ficar mais fácil de trabalhar. 2 correntinhas pra separar, mais um bloquinho aqui com 3 pontos altos. Se vocês quiserem fazer os quadradinhos todos coloridos, uma carreira de cada cor, ou de uma cor só e cada quadrado com uma cor, gente, a opção aí, o gosto é de vocês, tá? Ó, 2 correntinhas e o último bloquinho aqui com mais 3 pontos altos. Quem ainda não é membro do canal, convido vocês a participarem do clube de membros, que tem vários vídeos aí diferentes, né? Várias opções de vídeos fechados para membros e a gente tem o grupo do WhatsApp também, se vocês quiserem se inscrever aqui, participar do clube de membros, vocês me deixam o número de vocês, né, do WhatsApp, que eu vou adicionar vocês no grupo ali que a gente troca figurinhas, troca ideias, tem bastante coisa diferente, tá? Olha aqui, ó, fiz, então, os quatro grupinhos aqui de 3 pontos, né? As 2 últimas correntinhas. Pra finalizar essa carreira aqui, eu vou fechar, vou colocar minha agulha aqui, ó, nesse buraquinho aqui do primeiro ponto, né? E vou fazer um ponto baixíssimo pra encerrar. Como o meu fio terminou aqui nesse primeiro ponto, eu vou passar esse meu fio aqui pro espaço das correntinhas. Porque a próxima carreira eu tenho que começar aqui. Então, se vocês forem trocar a cor, vocês já começam a próxima carreira em qualquer espaço aqui, né? Qualquer pedacinho do leque aqui nas correntinhas que vocês fizerem, no cantinho do quadrado, né? Quem vai fazer com uma cor só, segue comigo aqui, ó. Eu vou passar minha agulha nesses 2 fios. Faço um ponto baixíssimo. Agora, pelo segundo ponto,
aqui de novo, ó, pelos 2 fios. Faço um ponto baixíssimo, que é só uma laçadinha, né? E finalmente aqui a gente chega no cantinho aqui do leque, ó. Então, vocês estão vendo que ele fica certinho aqui em cima, tá vendo, ó? Fica perfeito aqui o nosso acabamento, né? Vou iniciar a próxima carreira, vou subir as 2 correntinhas e vou começar de novo 3 pontos, 2 correntinhas, 3 pontos e 2 correntinhas aqui, ó. Pro leque, né, ó. Ficamos com os 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos aqui no leque. Se vocês querem alguma aula diferente, algum modelo diferente, coloquem aqui nos comentários qual peça que vocês querem que eu traga, tá, gente? Olha aqui, ó, primeiro leque, né, primeiro canto do quadrado. Agora, eu vou fazer uma correntinha pra separar, venho pro próximo leque e faço os 3 pontos altos. Gente, e o nosso quadrado vai ser só isso, tá? 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Isso aqui a gente vai fazer aqui toda essa segunda carreira, tá? Só seguindo. Terminei aqui essa segunda carreira, fiz a minha última correntinha para separar aqui um bloquinho, né, do outro. Vou juntar a minha carreira aqui, ó, fazendo um ponto baixíssimo para fechar a carreira, né? Novamente, eu preciso colocar esse meu fio aqui nesse espaço das correntinhas. Vou passar de novo aqui o meu fio, né, pelos 2 pontinhos primeiros. E finalmente cheguei aqui no espaço do leque. Ó, de novo, ele fica certinho, subo as 2 correntes, inicio novamente a terceira carreira com 2 correntinhas, vou fazer os 2 pontos altos aqui para completar os 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Para quem tá chegando aqui no canal, e tem muita gente me pedindo peças infantis. Gente, tem muita peça infantil aqui no canal. Logo no início, é só vocês rodarem ali, vocês conseguem achar os meus vídeos pelas playlists ou procurando aí, pesquisando ali nos vídeos, tá? E muita gente que trabalha com tapete, suplá, também no início do canal eu fiz muita, gente, uma variedade enorme de flores para vocês fazerem a aplicação, tá? Tapete, suplá, tem de tudo aqui no canal, tá, gente? Agora que eu tô fazendo mais peças, assim, para vestuário, porque tem muita gente me pedindo mais vestuário, tá? Mas tem muita gente também que pede coisas infantis, e aí eu tô falando, só vocês darem uma olhadinha aqui no canal que vocês vão conseguir achar os vídeos, tá? Tem muita ideia boa. Então, a gente fez aqui o primeiro leque da terceira carreira, vou fazer uma correntinha para separar. Aqui nesse espaço que a gente trabalhou uma correntinha, a gente vai fazer os 3 pontos. Trabalho mais uma correntinha aqui para separar e venho pro próximo leque fazendo os 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos. Gente, o nosso quadrado é isso aqui. E a gente vai seguir, né, as 4 voltas aqui. No meu caso, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras cada quadrado. Quantos quadrados eu preciso fazer, né? Ah, eu preciso fazer um tamanho maior, eu vou fazer mais quadrado? Não, a quantidade de quadrados vai ser a mesma para qualquer tamanho de peça que vocês fizerem. O que vai determinar o tamanho da peça de vocês é a quantidade de carreiras. Então, para mim, eu fiz 5 carreiras. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 quadrados, 4, 5 quadrados de trás, 6, 7 com o de trás, 8 quadrados. Entenderam? Tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e atrás 5, ó, 6, 7 e 8, tá? Precisam de 8 quadrados. Então, para qualquer tamanho, tô mostrando assim, tô fazendo uma aula bem detalhada, porque tem muita gente iniciando com crochê aqui comigo. Fizeram os 8 quadrados, o que que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai distribuir aqui, ó, nessa peça, eu tô fazendo uma peça infantil, aqui eu fiz com 4 carreiras, tá? Infantil não, tamanho P. Eu fiz 4 carreiras e a gente vai montar assim, ó, aqui, porque essas 2 partes aqui, ó, desse quadrado, o que eu falo sempre pra vocês, vocês montem primeiro os quadradinhos na mesa, né, no espaço que vocês vão trabalhar, pra depois vocês costurarem. Então, aqui, pra mostrar pra vocês como que eu fiz a minha emenda, eu segui aqui, ó, tá vendo, ó, com o mesmo fio, sem cortar, tá? Se vocês salvam o vídeo aí que vocês vão saber certinho, tá? Então, aqui, por quê, ó, 1, 2, aqui, a parte da frente, esse daqui a gente vai virar, e a parte de trás, a gente vai fazer os outros 3 quadrados, tá? E vai seguir exatamente como esse desenho que eu fiz aqui. Eu fiz uma carreira de pontos baixos, vou mostrar pra vocês como que eu costurei.
Então, aqui, como eu tô trabalhando com a carreira de pontos baixos, eu vou trabalhar a costura, né, a minha emenda com o lado certo do quadrado, tá, gente? Então, aqui, ó, como eu vou ter que juntar esse lado aqui, tá, pra seguir, ó, pra seguir essa costura aqui, eu vou colocar sempre assim, ó, vocês juntam ponto com ponto, ó, cantinho do quadrado com cantinho do quadrado aqui, de um e do outro aqui, ó. Juntam aqui, tá? Ai, Kátia, não quero fazer a costura com a emenda, né, com a carreira de pontos baixos. Vocês podem fazer com a agulha de tapeçaria. Eu tenho uma aula aqui explicando, tem 3 formas de vocês montarem aqui os quadradinhos. Aí, vocês podem seguir, vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Primeiro link aqui na descrição eu deixo pra vocês seguirem, ou vai aparecer o card aqui. Vocês clicam e vai direcionar para as outras formas de vocês emendarem os quadradinhos. E aí, serve pra qualquer peça. Então, aqui, ó, juntei aqui, ó, o quadrado da frente com o de trás, vou passar a agulha e vou fazer um ponto baixo. Venho aqui a ponto por ponto agora trabalhando, tá? Ó, passando os 2 fios aqui do primeiro quadradinho e o de trás aqui também os 2 fios. E vou fazer aqui um ponto baixo. Gente, o que vocês precisam fazer aqui só é seguir exatamente ponto com ponto, tá? Pra dar certo a costura de vocês, ó. E seguir fazendo ponto baixo, não tem segredo, tá? Aqui, ó. Todos os pontos, o espaço da correntinha a gente trabalha aqui novamente no ponto, ó. Sempre pegando nos 2 fios, tá? Tanto da frente como de trás. E só seguir. Então, terminada a nossa emenda, agora a gente vai trabalhar aqui a parte da saia, tá? Qualquer lado aqui que vocês fizerem, a primeira vai ser a parte de cima, né? E a outra a parte de baixo. Então, eu vou trabalhar a primeira parte de baixo. A parte de cima, a gente só vai trabalhar 2 carreiras exatamente como eu tô trabalhando aqui na parte de baixo, tá, gente? Então, o que eu fizer aqui embaixo agora pra vocês, serve para as carreiras, essas 2 carreiras aqui, ó, como um acabamento da nossa peça, tá? Ó, eu vou fazer o meu nozinho aqui. Eu vou começar, pra vocês verem aqui, ó, no ponto alto da nossa peça. Então, eu vou começar aqui nesse espaço, tá vendo, ó? Nesse segundo não, penúltimo, né? Buraquinho aqui, ó. Vou colocar o meu fio. Pra vocês verem como que fica o aumento da nossa peça aqui. Então, eu fiz um nozinho aqui inicial, subo 2 correntinhas pra dar o tamanho de um ponto. E aqui, ó, como eu tô aqui no espaço da correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos. Eu vou seguir os pontos do quadrado, tá? Então, aqui, ó, fiz os 3 pontos. Uma correntinha. E agora, eu vou trabalhar o leque da ponta, tá vendo, ó? É o da ponta pra vocês prestarem atenção. Aqui que é o segredo da nossa peça, tá? No leque aqui em cima, a gente vai trabalhar o leque, os 3 pontos. 2 correntes e 3 pontos. Aqui, a gente segue normal, igualzinho igualzinho na parte do quadrado, tá? Então, toda a parte de cima, né, na parte do bico, só para vocês gravarem, na parte do bico, a gente faz o leque exatamente igual. 3 pontos, 2 correntes de 3 pontos. Eu vou seguir aqui, ó, uma correntinha, 3 pontos, vou seguir até aqui embaixo para mostrar para vocês como a gente faz. Então, é 3 pontos, uma corrente, 3 pontos, uma corrente até aqui. Cheguei aqui no último buraquinho, tá vendo? Ó, antes do leque. Eu vou virar minha peça aqui para vocês verem qual é a parte que eu tô trabalhando, tá? Ó, aqui é a parte da saia. Então, aqui estão os meus 3 quadrados, a gente tá fazendo isso daqui agora, tá? Ó, eu fiz a parte do bico, tá? Que a gente fez o leque. E vou fazer, então, todas as partes daqui de baixo, todas, em toda a volta, tá? Da nossa peça, a gente vai fazer a mesma coisa. Nos bicos, a gente vai fazer esses 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, que é o pontinho do leque, né? E agora, aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês aqui, então, ó. Eu tenho aqui, eu fiz esse daqui de um quadradinho de cada cor, pra vocês conseguirem visualizar melhor e entenderem, tá? Porque senão depois vocês ficam com muita dúvida, ficam perguntando e a peça de vocês não fica direito. Eu não quis, ó, muita atenção, eu não quis aumentar muito o meu vestido, porque aqui, ó, essa parte daqui de baixo já ficou bem larga pra mim. Então, eu quis seguir, tá? Exatamente do jeito que eu tô mostrando pra vocês aqui.
Quem quiser uma peça maior, espera um pouquinho que eu já vou explicar para vocês como é que faz. Uma saia mais rodada, espera um pouquinho que eu já vou explicar para vocês. Então, se vocês forem seguir o meu aqui, ó, o primeiro leque aqui do amarelo, tá vendo, ó? Aqui é as duas correntinhas. Eu vou fazer um ponto alto só. Aqui no azul, tá vendo, ó? Como a gente já emendou, mesmo assim eu tô vendo o leque do azul. Eu vou passar aqui, ó, o meu fio e vou fazer um ponto alto. E agora eu tô no leque do branco aqui, eu preciso trabalhar um ponto alto aqui. Então, de vez a gente fazer, opa, ao invés da gente fazer os 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai juntar. Então, a gente vai fazer como se fosse um leque só, um grupinho, né, de pontos só. A gente só vai fazer os 3 pontos. Assim, ó. E aí, vocês vão virar a peça aqui, vocês vão ver que vai seguir certinho como eu fiz aqui no vestido, tá? Essa parte aqui de baixo. E aí, eu sigo. Uma correntinha. E agora, o próximo, ó, fiz esses 3 pontos separados aqui, agora aqui eu vou fazer os 3 pontos juntos. E vou seguir até o leque, onde eu vou fazer o ponto do leque normal. 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. E isso a gente vai fazer em toda a volta. Então, gente, na próxima carreira, a segunda carreira aqui da segunda volta, tá? Da nossa saia, ó, parte de cima do bico, a gente fez a mesma coisa. 3 pontos, 2 carreiras, 3 pontos e sigo. Então, o que eu vou falar pra vocês, assim, pra vocês decorarem. Todas as carreiras vão ser iguais, tá? Tanto na parte de baixo aqui do nosso quadrado, como na ponta, tá? Embaixo a gente vai fazer os 3 pontos e em cima a gente vai fazer o black normal, 3 pontos, 2 carreiras e 3 pontos, tá? Então, aqui a gente fecha e aqui a gente abre, aqui a gente fecha e aqui a gente abre, tá? A nossa saia, que eu falo fechar, né? Porque senão ela vai ficar muito babada, entenderam? Então, eu vou descer aqui, ó, pra mostrar pra vocês, tô na volta aqui, já na parte da descida, vou seguir aqui, ó, 3 pontos. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários, ou então vocês voltam o vídeo que vocês vão, se vocês conseguirem me acompanhar fazendo, vocês vão ver que vai ficar fácil, tá? Esse último bloco aqui, ó, antes de chegar nos 3 pontos, tá vendo? Tem o bloquinho aqui e tem esses 3 pontos. Eu vou pular esse último bloco e vou trabalhar aqui, ó, em cima desses 3 pontos. Então, eu vou fazer ponto em cima de ponto, pulando o último bloco. Então, a gente sempre pula esse último bloco, tá? Ó, 1, 2 e 3. Por isso que eu falei, todas as carreiras vão ser iguais, tá? Assim, ó. Aproximar, como eu mostrei aqui, né? E aí, a gente vai seguir. Ah, eu quero fazer uma saia bem longa, vocês vão fazer a quantidade de carreiras que vocês desejarem, tá? Então, agora, para quem quer fazer a saia ficar mais larga, e aí, eu vou passar para vocês. Então, eu quero ela justa e embaixo eu quero que ela se abra. Então, eu já vou passar para vocês agora. Então, chegando na parte de baixo, que a gente vai começar a aumentar. Então, vamos supor aqui que vocês fizeram umas 5 carreiras iguais essa daqui, tá? Descendo aqui o vestido com 5 carreiras, ele vai ficar mais reto do que se a gente fosse aumentar. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu tô falando, gente, pra não ficar confuso pra vocês. Porque esse vestido aqui, se vocês fizerem ele, começarem a aumentar logo aqui nessa parte, o vestido vai ficar muito babado. Tem gente que quer ele muito babado, então já começa a fazer exatamente como eu tô fazendo, como eu vou mostrar pra vocês aqui. Não, Kátia, eu quero um vestido mais reto. Então, é só vocês seguirem exatamente esses pontos aqui, como eu mostrei. Esses 3 pontos juntos aqui em toda a parte baixa do nosso vestido, tá? Nas pontas, a gente continua a mesma coisa, tá? Pra vocês gravarem aí e não errarem o vestido de vocês, tá? Como eu falei, tem 2 formas de vocês fazerem. Então, Kátia, eu quero fazer ele, tipo, mais babado na parte de baixo. Então, vocês vão ver aí a quantidade de carreiras que vocês querem fazer ele ficar mais justo, e vamos supor, eu quero só na parte de baixo. Então, chegando na parte de baixo, aí vocês vão ver a carreira, né, a altura que vocês vão querer fazer ele ficar um pouco mais babado. O que que a gente vai fazer, ó? Eu cheguei nessa parte aqui, tá vendo? Os 3 pontos estão aqui, ó. Tem o último bloco, deixa eu aproximar aqui direito. Eu tenho o último bloco aqui, e os 3 pontos. O que que eu vou fazer? Eu já vou fazer 3 pontos aqui. Ó, 3 pontos altos, uma correntinha,
Vou pular esses 3 pontos que a gente tinha juntado, né? Juntado a nossa peça, agora a gente vai abrir. E aí, eu vou abrir colocando 3 pontos aqui. E a parte de cima, como eu falei, a gente vai fazer exatamente do mesmo jeito. E a gente segue. Próxima carreira, então, vocês já vão seguir 3 pontos em cada espacinho aqui, ó, de correntinha. E aí, vocês vão fazer a quantidade de carreiras que vocês desejarem. 3 pontos, uma corrente, 3 pontos, uma carreira. Mesmo aqui nessa parte de baixo, vocês já vão fazer seguindo o bloquinho de 3 pontos, né? E aí, a peça de vocês vai ficar aberta. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Eu venho responder pra vocês. E agora, a gente vai fazer a parte aqui, então, da nossa alça. Então, pra fazer a nossa alça aqui, ó, pra vocês verem aqui em cima, na parte de cima, né, onde a gente vai colocar nos ombros aqui, eu fiz o acabamento, eu fiz 2 carreiras, exatamente como eu fiz essas 2 carreiras aqui, tá? Eu fiz em cima. Ah, eu quero ela que o quadrado dela fique um pouco mais para baixo. E aí, vocês podem fazer mais carreiras aqui, exatamente seguindo os pontos como eu mostrei aqui, tá? Sem os aumentos, fazendo esses 3 pontos juntos. E aí, depois a gente vai fazer separada a alça. Eu vou fazer um nozinho aqui inicial. Vou fazer 6 correntinhas. 6 correntinhas, já vou pular aqui os 2 primeiros, aqui, ó. Terceira correntinha, já vou fazer... Opa! Eu fico olhando pra minha mão, de vez em olhar pra câmera, fiquei meio tortinha aqui, né, gente? Desculpa aí. Aqui, ó. E aí, eu vou fazendo os pontos altos. Então, a minha alça vai ser só de ponto alto, tá? Ó. Fazendo o último ponto aqui. Vou virar, subo 2 correntinhas e sigo, ó. Cada ponto eu vou trabalhar um ponto alto. E aí, se vocês quiserem uma alcinha mais larga, uma alça mais apertada, mais apertada não, mais fina, aí vocês que vão determinar aí se vocês quiserem, se vocês querem mais pontos aqui embaixo, tá? Ah, é porque tem gente que gosta de cobrir a alça do sutiã, então pode fazer uma alça mais larga, tá? Lembrando, gente, aqui, ó, pra gente trabalhar sempre o último ponto, tá? Como a gente pulou aquelas 2 correntes, então aqui, ó, ficou o meu primeiro ponto. Então, eu tenho que trabalhar pra dar certinho aqui a minha alça ficar retinha, tá? Viro, subo as 2 correntinhas e começo novamente, ó, ponto em cima de ponto. A minha alça eu fiz com 8 carreiras, e aí depende da alça que vocês vão fazer, né? Tem gente que quer uma coisa mais decotada, então a alça vai ficar um pouco mais comprida, vocês vão fazer mais carreiras. Ou tem gente que vai fazer uma saída de praia P, e já me enrolei. Gente, eu tô gravando tanto vídeo hoje que eu já tô toda enrolada, desculpem. Se vocês forem fazer um tamanho menor, vocês vão fazer menos carreiras, tá? E aí, vocês que vão determinar aí a altura da alça de vocês, ó. E aí, é só seguir, tá? Como que vocês vão fazer depois, vocês podem costurar aqui, como eu mostrei a nossa emenda, vocês vão costurar de um lado e do outro, tá? Frente e costas. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Mais uma vez, qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários que eu venho responder. Um grande beijo e até o próximo vídeo.